Olá, esse é o canal Notícias em Destaque. Hoje você conhecerá uma história que começa com simplicidade, passa por coragem, desafios, inseguranças, e termina com uma das ascensões mais rápidas da música brasileira dos últimos anos e que se tornou um dos maiores nomes da música nacional. E antes da gente começar, já deixa aquele like para fortalecer o canal, e depois comente o que você achou, porque você vai ouvir uma história que merece ser contada com cada detalhe. Hoje você vai conhecer a vida antes da fama de Ana Castela, que muitos talvez não conheçam. Ana Flávia Castela nasceu no dia 16 de novembro de 2003, em Amambaí, no Mato Grosso do Sul, um lugar onde as ruas ainda têm aquele cheiro de terra molhada depois da chuva, onde o vento leva o som dos bois de uma fazenda para outra e onde a vida parece seguir um ritmo próprio, mais calmo, mais orgânico, mais conectado com a natureza. E foi justamente nesse lugar, longe de grandes centros, longe do barulho das cidades e do glamour dos palcos, que Ana começou a construir, sem perceber, a base de tudo que viria a se tornar. Desde pequena, ela foi criada entre cavalos, cercas de arame, trilhas de estrada de chão e festas simples do interior. O ambiente era tão natural para ela que parecia óbvio demais para virar música algum dia. A vida na fazenda exigia disciplina desde cedo. Acordar com o sol, ajudar no que fosse preciso, lidar com animais, aprender a observar, a ouvir, a respeitar o tempo das coisas. E é curioso como, lá no futuro, toda essa vivência acabaria se transformando em diferencial artístico. Mas naquela época, era apenas a vida normal. E no meio dessa rotina silenciosa, havia uma menina tímida, observadora e com um dom que ninguém ali conseguia ignorar: a voz. Desde muito pequena, Ana gostava de cantar, não como sonho de palco, mas como forma de sentir, de aliviar, de se expressar. Quando a casa estava tranquila, quando a família se reunia, quando o rádio tocava alguma música sertaneja antiga, ela começava a acompanhar baixinho, quase como quem tenta não ser percebida. Um canto que escapava naturalmente, sem pretensão nenhuma. Só que a família percebia. Sempre percebe. O brilho, o tom, a delicadeza que a voz dela carregava eram diferentes. Muita gente elogiava, incentivava, dizia que ela tinha nascido para cantar. E, mesmo assim, Ana se escondia. A timidez dela era profunda, daquelas que travam a garganta, que dão frio na barriga, que fazem a pessoa pensar que nunca vai conseguir subir num palco. Ela mesma já revelou isso. Cantar em público a deixava nervosa a ponto de tremer. Mas ainda assim, a música estava lá, presente, insistente, atravessando toda a infância. Com o tempo, a adolescência chegou, e com ela a internet, que passou a fazer parte da vida da Ana e de todo mundo ao redor. E foi nesse período que algo simples, quase sem intenção, começou a mudar o destino dela. A família e os amigos viviam insistindo para que ela gravasse vídeos cantando. Ela resistia, sempre dizia: "Ah, eu sou tímida demais para isso, não vai ficar bom, ninguém vai ver." Até que um dia, entre brincadeira e coragem, decidiram gravar de qualquer jeito. O vídeo era ela cantando Vaqueiro Apaixonado, uma música que fazia parte da vida dela e do ambiente onde cresceu. Não tinha produção, não tinha microfone, não tinha iluminação. Era só ela, a voz e a simplicidade do cenário que sempre foi casa. Postaram o vídeo. E, pela primeira vez, a voz de Ana Castela saiu do círculo íntimo e chegou a outras pessoas. Nos dias seguintes, algo inesperado começou a acontecer. O número de visualizações aumentava. Os comentários se multiplicavam. Gente de cidades diferentes, estados diferentes, pessoas que nunca haviam visto aquela menina na vida estavam dizendo: "Que voz linda, essa garota vai longe, quem é essa?" E ali, pela primeira vez, Ana Castela experimentou uma sensação nova. Ela percebeu que o que ela fazia naturalmente tinha impacto. Tinha força. Emocionava. Só que junto com o reconhecimento veio também o medo. A internet pode levantar, mas também pode machucar. E Ana, tão jovem, tão insegura, começou a lidar com comentários maldosos, comparações, críticas sobre aparência, sobre estilo, sobre a própria voz. Para alguém tímida como ela, tudo isso era assustador. Mas, curiosamente, não a fez desistir. Pelo contrário, a despertou. Foi então que, em 2021, Ana tomou uma decisão que parecia impossível anos antes: gravar uma música própria.
E é aqui que a história ganha contornos ainda mais fortes. Ela não queria cantar algo genérico, algo que não tivesse a ver com ela. Queria cantar algo que representasse sua essência. Algo que falasse do campo, dos cavalos, da vida que moldou quem ela era. A origem da boiadeira. Vó de Ana Castela revela histórias inéditas da infância da cantora. Na coletiva realizada em Barretos, a avó de Ana Castela emocionou ao revelar detalhes da infância da neta e a verdadeira origem do apelido que se transformou em identidade nacional: boiadeira. Segundo ela, tudo que Ana sabe sobre a vida no campo e na fazenda nasceu da convivência intensa desde criança. A Ana sempre foi apaixonada por fazenda. Tudo que ela aprendeu foi ali: cuidar, montar, lidar com os animais. Ela cresceu no meio disso e sempre amou esse mundo. Entre as lembranças mais marcantes, a avó contou uma história curiosa que parece ter antecipado a coragem que mais tarde marcaria a carreira da cantora. Uma vez ela montou em cima de um burro. O burro caiu, levantou e começou a pular sem parar. Mas a Ana não largava de jeito nenhum. Segurou firme até o fim, com uma força que ninguém esperava de uma criança. A avó também revelou que Ana aprendeu até os cuidados com os animais desde cedo. Ela sabia curar ferida de boi, coisa que aprendeu com o primo. Sempre foi muito dedicada e ligada a esse universo. E foi justamente desse vínculo tão profundo com o campo que nasceu um dos momentos mais significativos da vida artística de Ana. Quando começou a pensar em cantar profissionalmente, ela queria algo que tivesse alma, que traduzisse o lugar de onde veio e o que sempre carregou no peito. Procurava uma música que não fosse apenas um sucesso, mas uma extensão da própria história. Algo que refletisse sua natureza simples e forte, que remetesse ao cheiro da terra molhada, ao som do gado ao amanhecer, às memórias que moldaram sua identidade desde pequena. Assim, o apelido surgiu de forma natural. Desde criança, todos a chamavam de boiadeira, e o nome acabou se transformando em marca registrada da artista que hoje arrasta multidões por onde passa. Ela é boiadeira de verdade, de raiz. Não é personagem. É a vida dela desde pequena, completou a avó, orgulhosa. Depois, algo ainda mais profundo começou a acontecer na vida da Ana Castela. Algo que não aparece nos números, nas entrevistas ou nas manchetes. Era uma transformação íntima, silenciosa, mas decisiva. Pela primeira vez, ela sentiu que podia pertencer a um espaço que, durante anos, achou grande demais para ela. A música deixou de ser apenas um talento escondido e passou a ser uma porta aberta, um caminho que parecia chamar pelo nome dela. Mas esse caminho vinha acompanhado de dúvidas intensas. Às vezes, antes de dormir, ela ficava se perguntando se estava pronta, se não era pressão demais para alguém tão nova, se um dia iria decepcionar as pessoas que estavam acreditando nela. Em outras noites, sentia medo de perder a essência, medo de que a fama afastasse da vida simples que ela amava. E foi nesse período que ela teve conversas importantes com a família, conversas que ela mesma já citou como decisivas. Eles diziam: filha, seja verdadeira. Se você continuar sendo você, nada te derruba. Essas palavras viraram bússola. E, curiosamente, foi justamente essa verdade que fez o público se aproximar ainda mais. Porque o Brasil não se apaixonou apenas pela voz, mas pela autenticidade. Era como se cada música fosse um pedacinho da história dela sendo entregue com sinceridade. E a partir dali, Ana começou a entender que não era apenas a menina tímida. Ela estava se tornando uma representante do interior, da cultura sertaneja, de um Brasil profundo que muitas vezes é ignorado pela mídia. Ela virou símbolo, mesmo sem querer, mesmo sem planejar. E aceitar isso exigiu maturidade. Exigiu coragem. Exigiu crescer rápido. A música não foi apenas lançada. Ela foi apresentada como um manifesto de identidade. Era uma jovem dizendo ao país inteiro: essa sou eu. Essa é minha história. Esse é meu mundo. E o Brasil abraçou aquilo instantaneamente. O apelido virou marca. Virou personagem. Virou verdade. As pessoas não viam uma cantora tentando se encaixar em um padrão. Viam alguém que abraçava quem era. E isso sempre chama atenção. Depois disso, a ascensão foi rápida. Muito rápida. Mais rápida do que Ana esperava. Mais rápida do que a família imaginava. Mais rápida do que a indústria musical estava acostumada a ver. Agora, milhares de pessoas seguiam a menina tímida.
Milhares queriam saber quem ela era, como vivia, o que comia, o que sonhava. De repente, ela era conhecida. De repente, ela tinha uma responsabilidade. De repente, precisou aprender a lidar com todo tipo de pressão emocional e profissional aos 18, 19 anos. E isso não é simples para ninguém, muito menos para alguém que cresceu longe das câmeras e de qualquer expectativa pública. Em poucos meses, Ana se viu administrando agendas lotadas, compromissos diários, entrevistas seguidas, mudanças bruscas de cidade e, principalmente, a necessidade de manter uma imagem diante de milhões de pessoas que acompanhavam cada passo seu. Houve momentos em que ela mesma confessou que pensava: será que dou conta? Mas, mesmo com o cansaço, mesmo com a insegurança natural da idade, ela continuava. A cada show lotado, a cada criança que a abraçava dizendo que era fã, a cada mensagem de alguém emocionado pela representatividade do campo, Ana encontrava motivos para seguir. Era como se, mesmo sem perceber, ela estivesse crescendo enquanto caminhava, descobrindo força na própria vulnerabilidade, descobrindo maturidade nas responsabilidades e descobrindo, principalmente, que a música que antes era só dela, agora já estava pertencendo ao país inteiro. Mas a explosão verdadeira veio em 2022, com Pipoco. Uma música que não só viralizou, dominou o país. Entrou em playlists, em festas, em vídeos, em rádios, em caravanas, em carros, em dancinhas do TikTok. Era impossível abrir a internet e não ouvir ao menos um trecho. Ana Castela se transformou, ali, em um fenômeno nacional. E é interessante observar como esse tipo de sucesso repentino afeta uma pessoa. Imagine alguém extremamente tímida, que sempre fugiu de olhares, de julgamentos, de exposições. E que, de um dia para o outro, precisa conversar com câmeras, lotar shows, conceder entrevistas, participar de premiações, atender fãs, lidar com a própria imagem. É um choque emocional gigantesco. E ainda assim, Ana encarou tudo com coragem. Às vezes, saía de entrevistas dizendo: meu Deus, eu estava tão nervosa. Em outras, precisava ouvir críticas pesadas sobre temas que nem tinham relação com sua música. Mas ela aprendeu. Aprendeu a respirar fundo, aprendeu a se posicionar, aprendeu a falar de si, aprendeu a crescer. E cresceu. Em 2023, Ana Castela se tornou a cantora mais ouvida do Brasil no Spotify. Um feito impressionante para alguém de apenas 20 anos, com carreira recém-iniciada. É como se ela tivesse pulado etapas que muita gente passa a vida inteira tentando alcançar. Mas a verdade é que nada veio do nada. Nada foi sorte. Tudo foi trabalho, coragem e, principalmente, verdade. Hoje, com mais de 28 milhões de seguidores entre Instagram e TikTok, ela continua mostrando quem é. Continua compartilhando a vida na fazenda, os animais, as brincadeiras, os momentos em família. Continua sendo a menina do interior que o Brasil aprendeu a amar. Segue fazendo shows por todo o país, acumulando números gigantes e mantendo os pés no chão, literalmente e simbolicamente. Mas por trás de tudo isso, existe algo ainda maior. A história real. A história de uma menina simples, tímida, que cantava escondido, e que hoje canta para o país inteiro. Uma menina que nasceu entre cavalos e cercas de fazenda, e que hoje cruza o Brasil de avião, de palco em palco, levando sua voz para milhões de pessoas. Uma menina que poderia ter seguido qualquer caminho, menos o da música. Mas que, por destino, coragem, internet e autenticidade, encontrou exatamente onde deveria estar. E talvez seja isso que torna Ana Castela tão especial. Ela não tenta ser algo. Ela simplesmente é. E o Brasil reconhece quando alguém é de verdade. Se o começo já foi tão impactante, o futuro da Ana promete muito mais. E nós estaremos aqui, acompanhando, contando e celebrando cada capítulo dessa história.